Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Seja bem-vindo, bem-vinda. Depois de anos praticamente fora do mapa produtivo do Triângulo Mineiro, em Minas Gerais, o cultivo de arroz começa a ganhar força na região. Uma iniciativa da Emater, em parceria com a Epamig, está resgatando a cultura junto a agricultores familiares, levando tecnologia, assistência técnica e novas variedades mais produtivas. Os grãos verdes são de uma lavoura plantada em novembro pelas bandas do Triângulo Mineiro. E a cena é rara. Arrozal bonito, trabalho feito a muitas mãos. Cícero, dono da terra, é agricultor familiar e está cultivando arroz pela segunda vez. Quando ainda é jovem, né? Mas junto com meu pai, a gente já teve o privilégio de plantar arroz. Então a gente agora está resgatando isso novamente, né? Com esse experimento, a minha intenção no final do ano é plantar uma lavoura maior aqui. O produtor é um dos assistidos pela Emater, que está desenvolvendo o plantio de arroz com agricultores familiares. Um projeto de resgate desta cultura. Antes de detalhar o plantio, vamos conhecer uma das áreas onde o trabalho está sendo desenvolvido. Neste ponto, temos acesso ao assentamento Tangará. Aqui vivem mais de 200 famílias em terrenos de aproximadamente 13 hectares. Em mais de 100 propriedades, o que se cultiva é para a renda das famílias e 60 delas comercializam toda semana os alimentos. Uma parceria feita com a Cooperativa dos Produtores Rurais da Nova Tangará. Tem hortifrutis e ovos. Além dos produtos in natura, alimentos processados também são encaminhados para a merenda escolar como mandioca. Pacotes como este aqui, 500 por semana, são levados, entregues às escolas municipais e vão reforçar a alimentação da meninada. Os 25 produtos do assentamento são, desde 2018, destinados, na maioria, para escolas municipais. 30 de Uberlândia, Prata, Campina Verde e estaduais, mais de 50 de Uberlândia e Prata. A agricultura familiar, ela contribui muito com essa produção, com a colocação de alimentos de qualidade na mesa do consumidor. Por essa vocação de multiculturas, a Emater, que presta assistência aos agricultores familiares, escolheu pequenos produtores para participarem do projeto do plantio de arroz. O trabalho começou em 2022. Hoje são 200 propriedades em todo o estado. Aqui na região, 5 municípios. E o pontapé inicial foi dado em Ituiutaba, que já foi considerada a capital nacional do arroz. A Guilhermina é a coordenadora regional da Emater e é responsável pela implantação do projeto no Triângulo Mineiro, feito em parceria com a Epamig, que desenvolveu as variedades cultivadas. Nós estamos resgatando, trazendo variedades produtivas. Nós estamos aqui com 3 variedades e, em média, elas têm uma expectativa de 8 toneladas por hectare, que é uma média muito acima da média das cultivares tradicionais que se plantaram no passado. E a gente quer trazer um produto de qualidade, com rentabilidade para o produtor, e o arroz a gente viu aqui uma boa oportunidade. Estou bem animado, vai dar uma colheita, sim, apesar de ser um pedaço pequeno, né? Mas vai dar uma colheita bem tranquila, vai render bastante. A gente selecionou o agricultor, né, o Cícero, ele já trabalhava com a gente dá assistência para ele aqui frequentemente, né? A gente tem vários projetos, avicultura, olericultura, a gente trabalha com ele. E a gente selecionou a área, por ser uma área próxima, fácil de mexer, e ele já tinha essa área preparada. Então, em novembro a gente fez o preparo da área, né, o revolvimento do solo e tudo. Ele montou a irrigação e a gente fez o plantio em 19 de novembro. A gente fez o plantio da unidade experimental. E provavelmente a gente vai colher no final de março, início de abril. Mas assim, a gente espera que nessas 3 áreas a gente tenha uma produtividade até boa. Algo assim, entre 2 e 3 toneladas seria, né, proporção por hectare. A ideia nossa aqui na comunidade é depois espalhar essa cultura para que eles possam também comercializar para a merenda escolar.
O cultivo de graviola é uma das principais fontes de renda de centenas de agricultores familiares no município de Xangrande, na zona da Mata Pernambucana. A produção vem sendo aprimorada com técnicas simples que ajudam a aumentar a produtividade e proteger os frutos contra insetos. Frutos grandes, doces, robustos e suculentos. Estamos no sítio Mutum, zona rural de Xangrande, município da Zona da Mata, que ostenta o título de maior produtor de graviola de Pernambuco. Com forte apelo para a agricultura familiar, a produção agrícola conta com cerca de 800 agricultores que se sustentam da produção do campo, a qual movimenta pelo menos 60% da economia municipal. Nesta propriedade, o agricultor Marcelo Barbosa cuida de 4 hectares e, para manter tudo em ordem, conta com o apoio de familiares. A graviola é uma fruta muito bonita, né? Muito saborosa, né? E o poder comercial da graviola é bastante atrativo. A expectativa para esse ano é uma boa safra agora, 2025, 2026. Que supere o 2025. A gente deve ter aí um aumento de 10% a 20% na produção. Há 20 anos, ele mantém toda a família a partir da produção de graviola, uma frutífera que, apesar do trabalho que dá, rende bons frutos. Esse fruto aqui, ele está num fruto médio, né? Tem em torno de 3 a 4 quilos, já temos fruto maior, temos fruto menor. Chega a quantos quilos, por exemplo? Essa aqui deve ter uns 4 quilos? 4 quilos, exato. A gente chega aqui a produzir, né, uns frutos de 6 quilos, 7 quilos. Ao contrário de outras cultivares, a graviola brota o ano todo. Porém, precisa de um clima equilibrado e temperatura variável, entre 20 e 27 graus centígrados. A entre-safra inicia-se em fevereiro e segue até junho. É um período de pouca produção, mas a partir do meio do ano até janeiro, se o clima ajudar, algumas plantas chegam a botar em seu auge até 150 frutos, grande parte destinados à produção de polpas. Os agricultores contam com o apoio da Secretaria de Agricultura do município no tocante à estrutura das estradas e o apoio técnico. E apoiando também nas compras institucionais feitas através dos governos federais e municipal e estadual. Dessa forma faz com que também o agricultor ele se sinta valorizado. Após vários experimentos, os agricultores perceberam que a polinização manual triplica a produção em relação à polinização natural feita por insetos. A cada ano, a produção de graviola só vem aumentando aqui no município de Xangrande. Isso porque, ao invés de esperarem pela polinização natural, os produtores dão preferência à polinização manualmente. Uma outra técnica que vem beneficiando a qualidade e a produção dos frutos é o ensacamento, que assim eles evitam a atuação de insetos, como a vespa e também a broca do fruto. Com esses e outros manejos, a produção total de graviola no município varia entre 2 e 3 mil toneladas ao ano e garante o sustento de centenas de famílias de agricultores. Agora chegou aquela hora mais esperada, da gente provar para saber se ela realmente está no ponto. Pelo sabor e a textura desse fruto, é fácil entender que a safra desse ano tende a ser igual ou melhor que a do ano anterior. O preço do feijão subiu em fevereiro. Entenda agora o porquê. O valor médio do feijão carioca subiu quase 30% no mês passado em comparação a janeiro, de acordo com o levantamento do CPEA. Essa é a maior variação mensal dentre os feijões acompanhados pelo CPEA, além de ser o aumento mais intenso já registrado para esse produto. Para o feijão preto, as médias de fevereiro foram as maiores desde janeiro de 2025. Assim, os preços médios do último mês superaram os de maio de 2025 e atingiram um novo patamar histórico. O aumento nos preços se justifica pela oferta da primeira safra limitada. Na última semana do mês, a liquidez esteve moderada no mercado interno de feijão, enquanto demandantes realizaram compras criteriosas, voltadas à reposição do varejo. No campo, principalmente no Paraná, a semeadura da segunda safra está em andamento. Em outras áreas, segue a colheita da primeira safra. Os preços da soja estão caindo. Quanto ao volume da safra,
o cenário segue positivo. Levantamento do CPEA mostra que o preço médio da soja de fevereiro caiu em termos reais, voltou a patamares observados em 2024. Para pesquisadores do Centro, os valores da oleaginosa foram pressionados pela desvalorização do dólar em comparação ao real, que reduz a paridade de exportação e diminui a competitividade da soja brasileira diante da norte-americana e as expectativas de safra volumosa no país. Agentes consultados pelo CPEA seguem otimistas quanto à produção nacional, apesar das adversidades climáticas em importantes regiões produtoras. Isso porque o bom desempenho em diversas áreas devem compensar a perda de potencial produtivo em parte das lavouras do Sul e do Sudeste, afetadas por chuvas irregulares e altas temperaturas. Os produtores de milho e de soja estão focados nas atividades no campo. Com a colheita e o escoamento da soja, os produtores brasileiros seguem com as atenções voltadas ao trabalho no campo. Com isso, a oferta de milho permanece limitada no mercado spot nacional. No sul do Brasil, a colheita da safra verão do cereal enfraquece os valores. A queda não é mais intensa porque os produtores seguem retraídos, já que muitos estão segurando as vendas na expectativa de retomada das cotações. A prioridade agora é a negociação da soja. Em outras áreas consumidoras, como o estado de São Paulo, segundo pesquisadores do CPEA, a oferta abaixo da demanda mantém firmes os preços de negociação do milho. O excesso de chuva preocupa os produtores de café em Minas Gerais. A umidade favorece o aparecimento de doenças causadas por fungos e bactérias. Isso pode prejudicar a produtividade. No início do ano, os cafeicultores comemoraram. As chuvas no sul de Minas favoreceram o enchimento dos grãos de café, mas agora a água em excesso já virou uma dor de cabeça. Segundo a Fundação Procafé, entidade de pesquisa que faz a medição do índice pluviométrico na Fazenda Experimental em Varginha, em janeiro choveu 306 milímetros. Em fevereiro, 106 milímetros. O volume de água em janeiro é superior à média histórica, acompanhada pela entidade desde 1974. Para o café, o resultado desse aguaceiro é que o produtor não consegue fazer o manejo adequado na lavoura. Chegou um certo período que a chuva foi com incidência muito alta e atrapalhou os manejos que seriam feitos pelos produtores dentro do cronograma estabilizado. Então, com essa incidência alta de chuva, temperaturas osciladas, umidade alta, teve uma pressão muito grande de doenças, principais como ferrugem com maior pressão, foma, cercóspora e bactéria, que não é muito de se preocupar nesse período que a gente passa, se tornou também preocupante. Segundo a Fundação Procafé, por causa das chuvas, cerca de 70% das lavouras do sul e centro-oeste do estado apresentam algum sinal dessas doenças causadas por fungos. A maior incidência é de ferrugem. Ela deixa as manchas amareladas nas folhas e faz com que elas caiam. A foma deixa as folhas retorcidas e secas. E a cercóspera são essas manchas de olho pardo. Lavouras com pressão alta de doenças, seja ferrugem, seja cercóspora, seja foma, em incidência alta, elas vão trazer uma desfolha muito grande para a planta, o que vai perder essa arquitetura e, consequentemente, perder projeção, produtividade. Em outra parte do sul de Minas, mais especificamente na microrregião da Serra da Mantiqueira, 15 municípios, mais ou menos 450 propriedades, estão com uma situação muito parecida com essa aqui, mas lá há uma incidência diferente. A maior incidência por lá é de foma e cercóspera. O momento é de alerta para o cafeicultor e ele não pode descuidar da lavoura. Que o tempo estiou, é olhar na previsão, não vai ter chuva, entrar quanto antes com as pulverizações de forma preventiva. Apesar dessas doenças causadas por fungos serem uma grande preocupação para o cafeicultor, ainda é cedo para prever os impactos e possíveis prejuízos. Mais na frente a gente vai ter uma certeza bem melhor do que está sendo o problema identificado no momento atual. Confira agora a previsão do tempo para todo o país nesta terça-feira. A terça-feira será marcada por temporais em áreas do centro-oeste, norte e nordeste do país, com chance de chuva volumosa em alguns pontos. O calor predomina em grande parte do país, com pancadas típicas de verão em algumas regiões. E em áreas de Mato Grosso do Sul,
Paraná, São Paulo, além de Roraima, o ar mais seco predomina. Então fica até o final desse vídeo para saber aonde o risco é maior. Em grande parte da metade norte do país, há previsão de pancadas de chuva moderadas a fortes. Ao longo do dia, os temporais aumentam e há chance de chuva volumosa em grande parte da Bahia, Maranhão, Piauí, oeste de Pernambuco, Ceará, sul de Sergipe, além do extremo leste do Tocantins, aumentando o risco de alagamentos, enxurradas, transbordamento de rios e transtornos. Já no sul do país, o dia começa mais firme pela região. E ao longo do dia, as instabilidades aumentam. No oeste, sul, sudoeste e interior do Rio Grande do Sul, além de áreas da campanha gaúcha, há previsão de pancadas moderadas a fortes. No sul do Paraná, interior e norte catarinense, também pode chover de maneira mais forte. No norte, oeste e sul de Minas, além de áreas do interior do Rio e extremo nordeste paulista, também há previsão de pancadas moderadas a fortes. E em áreas da Zona da Mata Mineira, sul do Espírito Santo, além do leste paulista, há previsão de chuvas mais fracas. Enquanto em grande parte das demais áreas, o dia deve seguir com tempo mais firme. Enquanto chove mais forte em algumas regiões, o ar mais seco predomina em algumas áreas do oeste, noroeste, norte e interior do Paraná, oeste paulista, leste, sudeste e sul de Mato Grosso do Sul, grande parte de Roraima e extremo norte do Amazonas, com a umidade do ar podendo ficar abaixo dos 30%, aumentando os riscos para a saúde. Nesta terça, em Salvador, há alerta para temporais e acumulados elevados de chuva, com máxima podendo subir até os 28 graus. Em Brasília, o sol aparece entre algumas nuvens pela manhã e ao longo do dia as pancadas de chuva aumentam e as temperaturas podem subir até os 28. Já em São Paulo, o dia deve seguir com o tempo mais firme, com o sol aparecendo entre algumas nuvens. E a máxima também pode chegar até os 28 graus. Em Goiânia, a máxima de 30, 32 em Porto Alegre e até 34 graus em Campo Grande. Resumindo, a terça-feira será marcada por temporais no norte, nordeste e parte do centro-oeste, com chance de chuva volumosa em algumas regiões, pancadas ao longo do dia no sul e em alguns pontos do sudeste do país e ar mais seco em algumas áreas. A Conferência Regional da FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura para a América Latina e o Caribe, acontece até sexta-feira em Brasília. Entre os assuntos discutidos estão como enfrentar a fome, o alto custo das dietas saudáveis, a mudança do clima e a transformação dos sistemas agroalimentares. É o principal encontro político e técnico sobre segurança alimentar e agricultura sustentável. E quem chega para dar mais detalhes para a gente é o Renê Aureliana Hauker, que é representante regional da FAO. Bom dia, Renê, seja sempre muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, muito obrigado de estar com vocês. Um saludo para todas as pessoas que nos veem, nos escutam. Qual que é a importância desse momento aqui no Brasil? O Brasil que tem essa bandeira de sustentabilidade, rastreabilidade dos alimentos e também foca bastante na agricultura familiar. Qual que é a importância da FAO estar nesse evento que acontece até sexta-feira? Bom, primeiro eu quisiera dizer que este evento é uma reunião, uma conferência que vai reunir a mais de 30 países da América Latina e o Caribe. O Brasil está recebendo a todos os delegados, ministros que vão estar presentes aqui. Eles vão discutir por 3 dias a agenda, um conjunto de tarefas de linhas estratégicas que vão ser executadas em cada país, apoiando aos governos e suas políticas para precisamente combater a fome. É muito importante nossa presença aqui em Brasil, porque o Brasil colocou o combate da fome como uma prioridade nacional. Brasil teve uma experiência muito exitosa, muito efetiva, precisamente saindo do mapa da fome. Como é que o Brasil fez isso? O Brasil teve uma vontade política sustentada
na convicção que é necessário erradicar o problema, articulou diversos setores, distintas políticas, desenvolveu um conjunto de políticas públicas interconectadas, ações coordenadas, fez disponível recursos financeiros, fundos, precisamente para abordar o tema da combate à fome, e promoveu a participação social. Isto é muito importante. Esses são os pilares que o Brasil executou e permitiu ao Brasil sair do mapa da fome. É por isso muito importante, muito simbólico que nós estamos aqui. Os ministros vão ter uma discussão de 3 dias. Vai estar o diretor-geral da FAO, Xu Dongju. A inauguração será feita por o presidente Lula, muitos ministros, uma discussão muito intensa para definir as linhas da FAO para a América Latina e o Caribe. Até pegando esse gancho, para todo mundo conhecer, ter essa oportunidade, atualmente, quais são as principais linhas de trabalho da FAO, René? O FAO trabalha no âmbito da produção. FAO é uma instituição de conhecimento, uma instituição que promove e desenvolve ciência, tecnologia, desenvolve dados, informação científica para apoiar as políticas dos governos. A área de produção, a área de nutrição, a área do meio ambiente são áreas muito importantes para promover uma vida melhor. No âmbito de produção, o enfoque de FAO é acelerar a adoção de sistemas produtivos inovadores e sustentáveis. No âmbito de nutrição, é importante erradicar a fome. E isso também implica implementar uma série de políticas muito concretas para precisamente promover a alimentação segura. Por exemplo, os programas de alimentação escolar, onde o Brasil é muito exitoso. Não somente o Brasil, mas há muitos países que estão implementando os programas de alimentação escolar. Esses programas permitiram precisamente impactar sobre o melhoramento da nutrição, diminuição precisamente da fome. Por exemplo, nós trabalhamos em sistemas de inocuidade dos alimentos para prevenir a resistência aos antimicrobianos. Há muitos trabalhos científicos vinculados, por exemplo, à saúde do animal, sanidade do animal e sanidade das plantas. FAO ha estado trabalhando temas como a peste suína africana em República Dominicana, outros lugares de Centro-América também. Tema de fusariose da bananeira é um tema sério que está afetando a produção da bananeira em nossos países. FAO tem um centro conjunto de técnicas nucleares, onde trabalha as mutações de semilhas, onde trabalha mutações, por exemplo, da mosca da fruta, que está afetando não somente em Centro-América, mas Sul-América também. Aqui em Brasil, o tema de fusariose da bananeira, que está sendo combatido por Embrapa e também por outras instituições nacionais. Estes são temas onde FAO está trabalhando para promover a ciência e a tecnologia, apoiando as políticas aos governos para implementar, precisamente para melhorar os processos produtivos no setor dos alimentos. Vamos falar um pouquinho sobre a agricultura familiar, né? Como que o apoio para a agricultura familiar ajudou o Brasil a sair do mapa da fome, René? Bueno, FAO contribuiu precisamente a sair da fome, fortalecendo a fome através da incremento de produtividade, também da produção. Mais de 80% dos alimentos do mundo são precisamente produzidos por pequenos produtores familiares. Isso é muito importante de dizer. O Brasil concentrou suas políticas em fortalecer aos pequenos produtores, implementou políticas muito interessantes e programas como o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, incluindo compras públicas dos agricultores familiares para abastecer escolas e populações vulneráveis, fortalecendo os mercados dos alimentos nutritivos e também dos alimentos baratos, acessíveis, assequíveis,
Isso é muito importante para garantir que os alimentos estejam na mesa de quem mais precisa. Essas políticas que precisamente foram focadas, foram concentradas nos pequenos produtores e também o melhoramento da alimentação nas escolas, nos colégios, para melhorar a alimentação dos estudantes, precisamente não somente permitiram sair do mapa da fome, mas a melhorar os indicadores de nutrição e, por supuesto, isso tem um impacto nas condições de estudo, de aprendizagem dos estudantes nos colégios, nas escolas. Pois é, a FAO tem cooperado com vários projetos aqui no Brasil, você citou alguns, mas quais são as principais ações, inclusive, que você avalia aqui no nosso país, hein? Eu posso mencionar alguns desses projetos, por exemplo, o projeto que se chama Revertendo o Processo de Desertificação em Áreas Suscetíveis do Brasil, um projeto que foi concluído em 2025 com recursos do Fundo para o Meio Ambiente, GEF, Fundo Mundial. Nós trabalhamos muito com esses fundos, nós mobilizamos recursos, fundos financeiros globais, não somente mobilizamos nossos próprios recursos, mas mobilizamos recursos financeiros, incluindo dos bancos multilaterais. Isso é muito importante de mencionar. Nós participamos também em outros programas, como o Projeto de Inovação Organizacional e Tecnológica da Aquicultura da Pequena Escala, no norte e nordeste do Brasil. É muito importante, a FAO está apoiando a aquicultura de pequena escala, trabalhando com pescadores familiares, particularmente. O projeto permitiu, por exemplo, impulsar a produção de camarão na região, com melhor aproveitamento da água salobre, transformando atividades em uma fonte sustentável de renda. O fomento da aquicultura é um tema muito importante para a FAO, trabalhando a pequena escala, no contexto de isso que nós chamamos transformação azul. Precisamente, nós fizemos isso com apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. É muito importante promover as pequenas empresas e microempresas e também, por supuesto, aos produtores familiares que estão diretamente vinculados à produção de matéria-prima, dos alimentos e também à transformação dos alimentos. René, o que a gente pode esperar desse encontro em Brasília? Quais são os principais desafios e metas? O principal desafio, eu poderia dizer que é precisamente definir as linhas futuras. Para os próximos 2 anos, um roteiro, uma hoja de ruta, uma folha da ruta que possa guiar a FAO em sua intervenção, não somente em Brasil, desde uma perspectiva regional, também fortalecer o multilateralismo, o diálogo entre países, precisamente para projetos de cooperação Sur-Sur, por exemplo, é muito importante a cooperação. Há muitas agências de cooperação dos países em América Latina. Brasil tem uma que é a Agência Brasileira de Cooperação, México, que está presente aqui numa agência de cooperação, Uruguai também presente aqui. A cooperação entre países Sur-Sur é muito importante para intercambiar conhecimento, para desenvolver ciência, tecnologia, para fortalecer as políticas públicas e também para facilitar mercados, acesso a mercados, corredores comerciais, fortalecer as cadeias produtivas, que é muito importante também, e empoderar economicamente aqueles que são mais vulneráveis. Essas são as linhas que nós vamos a discutir aqui 3 dias, pensando no futuro, em um contexto geopolítico muito complexo que você conhece. Precisamente agora estamos vivendo uma conjuntura muito complexa, com o risco de que os combustíveis fósseis, o petróleo, gasolina, etc., vai ser incrementado, os preços provavelmente vão se incrementar. Vamos precisamente abordar aqui a inflação dos preços dos alimentos.
a possibilidade que isso impacte em a asequibilidade e acessibilidade aos alimentos por parte das pessoas, as famílias particularmente mais vulneráveis. Renê, foi muito importante te ouvir, a gente sempre fica aqui de portas abertas para você, para a FAO, e sabendo, né, da importância desse trabalho. Afinal de contas, a alimentação é algo básico para o ser humano. Muito obrigada, um bom dia para você e até a próxima. Obrigado, bom dia para você também, para todos. Obrigada. Até a próxima. Até. E essa edição do Record News Rural vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá.